Minha gente do esporte, um grande abraço. Eu sou o Edson Matoso, aqui na TV Grão Pará, canal 14.1. Hoje é o programa de número 131. O É Pra Valer, é PV 131. Dia 1º de julho, vem chegando o verão. É verdade. Chegou as férias aí, né, Matoso? Escolares, férias escolares. Escolares, né? Escolares. Férias escolares, né? Não, mas eu já tô escolado, pô. Eu vou. Dá licença, vocês são mais novos, tem que trabalhar mais. Mas eu só vou ter 4 dias de férias. Matoso. Vou passar 4 dias em Jururu, sabe onde é Juruteu? Não conheço. Vamos lá, vou passar 4 dias. Depois, se Deus quiser, vou passar uns dias lá em Governador Nunes Freire, antigamente chamado de Incruso, no Maranhão. A convite do pessoal para passar. Vou. Matoso, eu tô pensando que tu vai para Nova York, pô. Sim. Me leva aí. Tá muito caro ir pra Nova York, não tá, Matoso? Que nada, eu acho que é mais barato ir para Nova York do que andar por aqui, porque aqui né? Não, mas que nada, a verdade não tem essa. Cada um tem a sua, curta, aproveite, tá entendendo? Vai disputar o Mundial de Clube na FIFA, é bonito aqui. Tudo bem? Você conhece? Que cor é essa daqui? Isso aí, Matoso, isso é cor de vinho, né, Matoso? É cor de vinho. Na intimidade chamada de grená. Isso. Grená. Não sou fluminense. Antigamente já falavam-se encarnado, né? Encarnado é encarnado. vermelho. É vermelho. Ah, tá. Vermelho é encarnado. Vermelho é cor de carne, né? Então, viu, professor? Então, olha lá, o verde e o grená. Isso. Tá certo? Então, eu fiquei muito feliz de ver ontem a vitória do Fluminense, cara, porque o pessoal da lógica no futebol não pode deixar de ser lógico. A lógica é lógica. 1 mais 1, 2. Mas eu conheço um país, que talvez você conheça aí, em que 1 mais 1, 2 é a conta certa. Para eles, dá 8, dá 9. Para nós, dá 0,3. Então, é um país aí que... Você já foi até o país do futebol um dia, né? Então, o lógico é o lógico, é para ser o lógico. Se eu pego 25% da verba constitucional para a saúde, se fosse toda para a saúde, a conta batia certo. Então não tinha gente operando de apêndice, furando o intestino. Esquecendo. Tu tinha gente saindo da primeira série primária sabendo ler e escrever. Tá certo? Esquecendo bisturi dentro da pessoa, né, Matoso? Você já viu? Chegaste a ver essa semana, Matoso? Então não deu a lógica, deu flusão. Tendo 44 anos por de idade, jogando feito um menino. Chegaste a ver o campeonato de robôs que teve na China, futebol de robô? Futebol de robô. Vezes, na verdade, a lógica ela não dá a lógica porque quem é um pouco mais inferior, entre aspas, se coloca numa posição de dizer eu posso disputar frente a frente com você. Prova disso, o Paysandu contra o Boca lá em 2003. Perdeu aqui, mas sim, lá é difícil. Prova disso, o Al Hilal ontem contra o time do Manchester City. Sim, do Guardiola e companhia. Entendeu? Então, é ser humano, cara. O cara que disser que futebol é um negócio lógico, pra mim, nunca vai ter total atenção, porque não é lógico. São seres humanos, pô. Agora, pai de família contra pai de família. E aí você vê a própria linguagem do boleiro, são 11 contra 11. O Renato usou isso nos vestiários depois do jogo passado. Todos queriam estar no lugar de vocês. Eu também quero ir no meu lugar e eu queria estar aqui. E por 72 milhões de reais só de uma lapada ontem. E ainda tem isso. Ainda tem essa motivação. Aquele Hércules, que eu não sabia nem de onde. Hércules, para mim, era daquele filme do passado, Urso Maciste Hércules. Né? Ou então do meu amigo Hércules, que Paysandu, que só ele que mora lá no Chaco. Ele e a sua família maravilhosa. Tá certo? O semideus, então, né? O semideus. O semideus. Aí que ele fosse pro Fluminense, que eu nunca tinha ouvido falar no cara. E um detalhe nisso aí, Matoso, é que a gente viu ontem, falaste do futebol raiz. Né? O futebol raiz ali, uma entrevista para a revista Placar, acho que foi... Eu não recordo se foi 84, foi 85, eu posso estar errado, Matoso. Mas onde ele falava para a revista Placar, quando ele jogou no futebol italiano, que ele dizia, futebol italiano não vale nada, é só porrada, e ele dizia que é o melhor campeonato do mundo. Isso não é... Tá aí. Ele estava certo há 30 anos atrás, né? Pois é. Então, o lance foi esse. Aquele tal de Ignácio. Joga demais. Tá certo? Porque eu não sei se o nosso Inácio Neto, técnico da Tuna, vou até procurar saber que é Ignácio se é Ignácio. Porque eu vi os narradores todos chamando de Ignácio.
Então vai lá, indignado, eu vou chamar o cara. O Ignácio, o cara, pelo amor de Deus, não tinha, aquele cara tem que dar palestra para certos jogadores aí. Eu não conhecia esse cara também, rapaz. O próprio Freitas, também ali o zagueiro, que ficava revezando daquele lado ali com ele, foi um cara incansável naquele jogo ontem. Não, ainda bem que eles esqueceram de ir pro lado esquerdo, que aquele René, que é fera, aquele cara me dava um susto danado. Eles entraram, depois até que ele se equilibrou. Me decepcionou ali o Samuel. A meu ver, Matoso, vai jogar como jogou contra o Manchester City. Vai esperar o Fluminense chegar Aí o Fluminense também porque vai ali, esperar. Então não tem driblador mais. Não tem, mas ele vai para cima, ele dribla, ele toca, ele lança, ele marca. Quando ele dá o giro, ele já olhou para onde, na girada onde ele mete a bola. Então, enfim, foi uma vitória realmente bonita de um time que não era o favorito. O favorito era o Flamengo, o Palmeiras, o próprio Botafogo, né? O Fluminense era o quarto. Chegou. E o Palmeiras jogou com aquele futebol que deu susto também, né? Porque no fim, mas foi o risco planejado, né? 1-0, já fiz. O próprio jogo agora. O Botafogo provou que era incompetente na finalização, pô. Aproveitar e falar do Botafogo, logo que você falou do Botafogo, o Renato Paiva foi demitido, né? Toda a comissão técnica. Foi chamado de covarde. Pois é, Matoso. A pergunta que fica é, será que não valeu nada ele ter vencido o campeão europeu? Não. Quer dizer que eu tenho um dirigente, uma coisa você está no Brasil, outra coisa você está na Europa. Quando o Vanderlei Luxemburgo foi demitido lá do Real Madrid, ele reclamou-se que ele não era um jogador, era um treinador que não ia para frente. Então, o presidente naquele momento disse: "Não, tem que ir para frente, eu não posso jogar recuado". Só que ele tinha o Zidane, ele tinha o Becker, ele tinha o Ronaldo, ele tinha o Roberto Carlos. Ele podia fazer realmente o time jogar para frente. Agora, o Botafogo não tem time para poder fazer isso. Precisa de alguém meter a bola pro Igor Jesus. Não tem, para dizer que a gente vai dominar o jogo contra o PSG, pelo amor de Deus. Não tinha, não. Mas era futebol, mas é essa vencer a tônica, que aliás o Ancelotti, ele fez isso na seleção brasileira. A primeira coisa que ele fez, é não tomar gol. Sim, organizar. Porque ele não conhece o futebol. Agora, creio eu, com essa participação do Brasil na Copa dos Clubes, serve sim como base para ele. Quer queiramos ou não, foram as 4 melhores equipes do futebol brasileiro a ter disputado. Nos últimos 5 anos, né? Sinceramente, se ele não levar pelo menos uma seleção brasileira, não estou dizendo para entrar em campo. Mas, meu amigo, o que você viu de raça, de gana, de disciplina. Outra coisa, o time do Fluminense, o mais novo quase era da minha idade, pô. 70, isso já é brincadeira. Mas 34, 35, 44. Experiente, né? Experiência. Faz a bola correr. E como as paradas técnicas para hidratação, elas ajudam, porque aí orienta. Acho que deveria ter isso no futebol, como tem no futebol de salão, escolher uma vez e tal. Porque depois que o Fluminense, no primeiro tempo, começou a tomar aquela pressão e teve a parada, que era parada para resfriamento, assim, eu aprendi com o Andrei da Silva e Silva, né? O Renato Gaúcho sentou, organizou, e aí o time do Fluminense começou a tocar a bola. Aí foi quando deu uma segurada no primeiro tempo, ainda que o time da Inter estava cansado também ali, porque o Fluminense começou a tocar a bola. É porque uma outra conversa que eu vejo de vocês da imprensa, pô. Não porque é o fim da temporada europeia. Sim, quando o Brasil vai jogar com eles a Copa Toyota, é o fim da temporada do Brasil, rapaz. Pois aí eles estão voando. É engraçado, eles estão voando. Pimenta no dos outros é refresco. Quando a gente estuda história, Matoso, quando a gente estuda história, a gente não estuda história. Preparado, o cara ganha 400 milhões, 300 milhões por mês. A gente estuda história, a gente não estuda a nossa história. A gente estuda história da onde? Da Europa. Da Europa. Então, eles sempre foram o centro de tudo. Por isso que chama-se eurocentrismo. Então, quando a gente vê que o espiral da centralização ali está mudando de foco, eles ficam incomodados com isso. E é o que está acontecendo. Esse Mundial de Clubes está tirando. Tanto que eles já querem. Já querem para lá. Eles não queriam, mas já querem. Porque ontem foram 2 canetadas. A Inter de Milão... Vice-campeã europeia. Vice-campeão da Europa. E o poderoso Manchester City, pelo amor de Deus, para o Al Hilal. Não podemos perder isso. Vamos trazer para cá. Porque o Brasil se candidatou. E teve um outro país... não sei qual, mas agora a Europa já quer que seja lá. Porque é um campeonato que deu certo, sim. Tem alguns que ficam criticando. O futebol é negócio, como diz o Leão. É um grande negócio com uma bola de futebol dentro.
E quem bancou isso foi a empresa DAZN, né? Televisão. Foi 1 bilhão que depois ela recebeu do governo árabe. Olha, só para vocês terem uma ideia ontem de como está o futebol, eu fiz a assinatura, né, para acompanhar mais aí, para não ficar dependendo tanto de alguns, que depois, quando começa a pegar gosto... Não, Matoso, porque tu é influência. Influência ganha dinheiro, pô. Não ganhei nada. Eu agradeço as pessoas que estão me dando visualização no Instagram. Estou prestes a completar 20 mil. Mas eu fico feliz quando eu vi o garoto lá, que é o Coutinho, desceu do palco, o Paulo me levou para tirar uma foto comigo. Eu achei bacana, por isso que eu gosto dessa garotada. E tenho o maior respeito por todos eles. Rádio web, TV web, que é a nova tendência do mercado. Eles vão onde as grandes não vão. Por exemplo, vai cobrir Tuna e Águia? Não vão. A Xarel TV vai. Aí pega. Tá certo? Só vão quando tiver na série. Tu vê que a Globo não vai nem na B. Só mostra a B quando for na final. Quando subiu o Curitiba, quando vier o Santos cair, quando caiu o Palmeiras, quando caiu o Botafogo, aí vem. Mas o mercado é esse, cara. Eu não estou falando mal, é uma reflexão. Mas aí é nessa que os pequenos entram. E assim se tornam grandes, na medida em que realmente se esforça o trabalho. Então eu estou colocando isso para exatamente mostrar como isso aqui já é uma coisa que não pode aparecer. Isso aqui é a Gretchen... De vez em quando a Gretchen fazendo, a menina incomodada, porque olha, o seu bumbum tem mini, médio e o máximo. Aí a Gretchen botou o máximo. Aí, até isso aparece para mim. A minha mulher diz, porque não sou eu, amor. Eu acho que eles veem, olha, bora lá, é mais um velho otário aí para olhar essas coisas. Não tem condições. Mas o celular tem tudo, é livre. Depende de quem, né? Quem usa, é verdade. O cara bota aqui, aperte o link que você vai ganhar 5 mil, onde eu nem joguei, porra. Como é que eu vou ganhar 5 mil? Aí liga o número, 0300, já sei até o número, 0300, eles ligam, porque eles me olham como um futuro otário. Olha, deixa eu pegar esse bestão aí, né? Aí eu, pum, aperta. Aí cai na tua conta 5 mil. Mas eu não pedi, mas tu assinaste lá. É uma esculhambação. Bora falar de futebol. Bora falar de futebol. Mas não falando, parabéns ao Fluminense. Grenar. Claro. Grenar. Parabéns ao Hilal. Tá certo? Palmeiras e Chelsea. Mas é um time. Palmeiras, rapaz, não adianta, eu sou Palmeiras. Depois disso, acho que deu para entender que dá para jogar palmo a palmo. Dá para jogar, fica aqui. Eles são muito bons. Fisicamente, só. Tecnicamente, mas individualmente. Se der sopa, ele sabe chutar. Porque os nossos jogadores não treinam chute a gol. E não sou eu que digo, hein? Tem estudos aí comprovando. Isso. E o senhor, como professor, sabe, pega aquele pedacinho de campo, aí a bola cai aqui. Tá vendo o Pedro Rocha com 30 anos de idade? Arrebentando, faltava só dizer, pronto, eu tô aqui. Foi lá e fez de novo, é o artilheiro com 3 gols de diferença do segundo colocado, ele passou quantos jogos sem fazer gol? Pois é. Pois é. Então, eu pulei para cá. Então, eu acredito, o Palmeiras pode perfeitamente largar o homem-chave. Vai lá, faz e recua o time. Aí esse é que é o detalhe. Porque eles dão umas escapadas pelas costas, são perigosas. É velocidade, e se a bola riar, eles dão técnica, porrada segura. Mas individualmente eles não são melhor do que a gente. Não são não. Não ganhamos nada. Mas entre os 8 melhores da Copa, o Brasil já tem 2. E se o Palmeiras passar e o Fluminense passar, a gente vai ter um na final. Bora pra cima. Olha, o MacGyver, eu recebi o material, antes de exibir o seu aí, do meu querido Paulo Seráfico. Aqui pouco se fala de basquetebol, mas nós não podemos esquecer, mas nós sabemos que tem professores, alunos, os que gostam de basquetebol por aí afora. E esse grupo mantém viva a imagem do basquete no Brasil. E com conquistas até internacionais continuam participando. Então, eu vou ler um texto aqui rapidinho, que me foi enviado pelo meu querido amigo Paulo Seráfico, Iru, Maneschi, Casseb, todo aquele pessoal. 1º de julho, hoje é o 1º de julho, né? 1997, a fundação da Associação Paraense de Basquetebol Master.
Então, ele diz aqui, nossa querida e amada associação hoje completa 28 anos de fundação. E a Associação Master de Basquete, entidade precursora do basquetebol master paraense, que veio proporcionar oportunidade para muitos atletas e simpatizantes do basquete jogarem por muitos e mais anos, como também motivou a realização de outros eventos dessa modalidade em Belém. É uma geração fantástica que eu tive a oportunidade de acompanhar algum desses atletas, como ouvinte de rádio. Eu era ouvinte de rádio, meus 12, 13, 14 anos, quando eu via Edir Proença narrar, Cláudio Guimarães, saudoso Jaime Bastos, né? Eu me lembro de outros narradores, de Guilherme Pinho, eu me lembro de outros narradores, já narravam as partidas memoráveis entre Remo e Paysandu. Sérgio Paiva, Dizé, Tó, Maroja, Felinto, cara sensacional. Nelson era o Góes, Edir Góes, que foi jogador de seleção brasileira, o irmão dele, Euclides Góes. Depois veio uma outra geração que continuou ganhando títulos. Sérgio Dias comandou uma seleção juvenil do Pará, foi campeão brasileiro juvenil lá no Rio Grande do Sul. Então nós temos uma história belíssima no basquetebol, que foi a segunda modalidade do Brasil, só perdia para o futebol. Hoje está abaixo do voleibol. Está abaixo do voleibol. Aliás, já há disputa. O que é que tem mais, futsal ou voleibol? Né? E aí, o fato é que essa associação Master aproximou. Então, hoje, através do grupo Tributo ao Basquete Paraense, esses amigos de longas datas voltaram a interagir entre si. Foi um evento que aconteceu lá no ginásio Moura Carvalho. Não foi possível ir o Seráfico até tinha convidado, não tem coincidido até por certa distância. Alguns afazeres, realmente, é uma outra dinâmica na minha vida, mas sempre que possível a gente vai. Mas nunca perdi o contato com eles. Então, eu tenho um vídeo aí. O Henrique até cobriu os vídeos que o Seráfico mandou na hora da festa do domingo pela manhã, no ginásio Moura Carvalho. Um abraço a todos os amigos, atletas, familiares, incentivadores desse basquetebol, que mostra que, apesar da idade que eles estão, varia aí de 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, e haja sexta. Bota aí, vai lá, Seráfico. Da participação de todos vocês. Esses 28 anos, vocês são totalmente responsáveis. Se não fosse vocês, jamais chegaremos a isso. Esperamos que continuemos assim e possamos comemorar os 56, 84, enfim. Estou bom de matemática. Mas... Então, eu quero agradecer a presença de todos e vamos cantar o parabéns pela primeira vez. Parabéns pra você, essa data querida, felicidade, muitos anos de vida. Então, bolo teve Guaraná, só não teve muitos convidados. Aliás, muitos convidados foram. Eu só não fui bem feito, peguei no fio da luz, mas uma admiração, um carinho muito grande que eu tenho pela turma do basquetebol. Foi um momento marcante na minha vida profissional. E amanhã eu vou trazer aqui para vocês a eterna presidente da Tuna Luso brasileira, a professora Graciete Maués. Capaz, na última domingueira Cruz Maltina, que tem... Você sabe quando é a domingueira da Tuna? Domingo. Todos os domingos, tá certo? A dona Ediana, a dona Nazaré Costa, Selma, Guilherme, todo aquele pessoal fantástico que essas pessoas fazem parte da direção, que eu chamo de departamento, ainda sou do tempo do departamento, a diretoria... social da Tuna. E na hora que saiu o resultado da Tuna, meu amigo, aquilo virou uma festa. 2-0 pro Águia. E a gente testemunhou. Então para a Águia, né? A Águia botou no Águia. É verdade. Respeita. A Águia ganha onde quiser. 3 da tarde no Estádio do Souza. E a gente vai mostrar, porque foi um sucesso a participação e a presidente, como diz o outro, de cós salteado, cantando o hino da Nós Estamos. Amanhã a gente toca. Bora, segue o resto do programa. Antônio Oliveira, Matoso.
Técnico do Clube do Por Remo. falar em português, então pois vamos, é. Antônio. Vamos Oliveira vai falar um pouquinho aí sobre a leitura do jogo que ele teve depois da vitória do Clube do Remo. Vitória, grande vitória, muito boa que o Muito Remo importante. teve diante da equipe do Atlético. Matoso, o Antônio Oliveira, ele fez essa leitura e a gente começa a perceber que o Clube do Remo, ele começa a ter... Não vou dizer para você que o Remo já tem um padrão de jogo, não tem. Mas a gente viu vontade. Pô, né? A mudança de mentalidade ela já começou a acontecer. O Antônio Oliveira, ele depois de um ano praticamente aí conseguiu a vitória. O Remo também Jamais vai esquecer o Clube do Remo de Belém do Pará. Jamais. O Antônio Oliveira. Foi lá em Belém que eu ganhei depois de quase um ano. Ajudou o Paysandu, porque o Atlético acabou, com a vitória do Paysandu ontem, o Atlético virou lanterna e o Paysandu subiu aí para a 19ª posição. Mas, falando do Clube do Remo, o Remo que teve a volta do Jaderson. Né? Então é uma dor de cabeça boa para o técnico. Não, me desculpa. É uma dor de cabeça. O Jaderson... aliás, entra o goleiro, Marcelo Rangel. Sim. Eu até no meu vídeo do Instagram eu disse, se fosse 0-0, você era o craque, Marcelo Rangel. Verdade. Pegou umas 3 bolas, inclusive ele pegou a bola pelo rabo. O futebol ele imagina tudo, até o rabo Amanhã na bola. nós vamos falar sobre o Marcelo Rangel, mas conclua, E aí, no segundo tempo, veio a vitória, aí quem sai é o artilheiro. Que normalmente eu vi eu não sei quem foi o comentarista, não sei se foi o Júnior ou foi o Roger, que disse assim, tem umas profissões no futebol que você não pode dizer que foi o melhor. É goleiro, porque no último minuto ele pode tomar um frango, né? O árbitro, porque no último instante ele pode marcar um pênalti que não foi, ou não marcar o pênalti claro que foi. E teve uma outra profissão que ele falou 3 situações que eu achei curiosas aqui. Tá entendendo? O árbitro e o goleiro, com certeza. O atacante pode, aquilo, né? pode. Hein? É aquilo, perdeu um pênalti. Perdeu um pênalti em cima da hora, aí tá fumado. 0-0, perdeu o título. Né? Mas o Marcelo Rangel arrebentou, mais uma vez, um belo goleiro que aliás, nessa avaliação que o menino fez, aí, o Oliveira, uma das coisas, pô, o cara tá muito exposto, então é porque a defesa tá deixando o adversário chutar, né, mano? Isso, ele fala na coletiva aí. Ele fala isso, né? A gente vai trazer na coletiva, na íntegra, isso de que você falou sobre o Marcelo Rangel amanhã. Tá pra gente bom. poder debater. Bom, e aí é isso, o Clube do Remo ganhou. Viu o jogo Cuiabá e Botafogo, tá certo? O Remo é muito melhor do que o Cuiabá. Lá vai a história da lógica que a gente começou a falar. Não é que Do seja papel, lógica. né? Não, no jogo. Quem já viu o Cuiabá jogar e quem já viu o Clube do Remo jogar, o Remo é melhor. O que você falou no início aí, mudança de mentalidade, para mim a frase da mudança de mentalidade, vocês sabem jogar, joguem. Porque esse time do Remo sabe jogar, E foi pô. o que aconteceu com o Paysandu. O Paysandu já está na 3ª vitória seguida na competição. Amanhã nós vamos fazer um levantamento de qual foi a equipe que venceu já nessa Série B três vezes seguidas. Direitinho para que a gente possa debater amanhã sobre isso. Mas o Paysandu teve essa mudança de mentalidade. Principalmente, Matoso, você vai ver o melhor momento daqui a pouquinho aí, com o Claudinei acreditando em 2 pessoas. Marlon e Marcelinho, que estavam execrados pela imprensa Marcelinho, e aquele pela moço. torcida. Mas eu gosto daquele rapaz, não sei porquê. O Marlon, não gente sei o que foi sabe. que houve. Eu acho que o Marlon ele caiu naquele mar de inércia, como alguns outros jogadores se acomodaram. Mas ele é bom jogador. Excelente. Excelente. Chama o cara para conversa. Eu tenho exemplo profissionalmente. Eu trabalhei numa equipe de esporte certa vez como diretor. E eu cheguei lá e vi aquele garoto, só um exemplo, de um moleque novo, pô, um cara bem estudado, gosta de futebol, não sei o quê. Aí eu virei para um colega dele que eu conheci, trabalhou comigo numa outra emissora, eu perguntei, pô, vocês aí que são da mesma turma, qual é o problema desse cara? Esse moleque, pô, Matoso, falta de oportunidade. Eu disse, é isso? Então tá bom. Hoje um dos maiores nomes da imprensa esportiva do Pará. Eu inventei o cara? Não, o cara é bom, pô. Eu não inventei, eu só fiz dizer, rola bola, moleque. Tá lá. Joga, né? Joga bola. Joga. Pô. Então é isso Verdade. que talvez faltasse na Curuzu, né? Para fechar, Matoso, aqui a gente tem os melhores momentos de Paysandu e o time da Ferroviária ontem foi um Deus nos acuda pro torcedor bicolor que lotou. 16 mil pessoas estavam na Curuzu. Tá vendo?
Depois de muita chuva aqui na Curuzu, rolou a bola no vovô da cidade. É o Papão buscando a sua terceira vitória. Aí, Papão, mão do Henrique. Fez o levantamento, a bola vai passando. Rapaz, quase chegou lá o Papão, hein? Pela linha de fundo, acho que era o o Marlon que chegava por ali, por trás. E aí vem a Ferroviária, defesaça do Gabriel Mesquita. O Thiago Lopes quase abre a contagem aqui. Lá vem o Garcês, dominou, invadiu a batida, defendeu o goleiro, sobrou, corta a zaga. Olha o chute do Maurício Garcês. Puxou para a canhota, o Bando bateu para fora. Lá vem ele de novo, o Garcês, olhos nos olhos, saiu bacana do marcador, batida para fora. Mais uma vez a bela jogada do Garcês. Heverson na bola, defendeu o goleiro, rapaz, o chutaço do Heverson. E veja, Denner fez uma grande defesa. Bola para dentro da área. Ali não, preferiu agora sim, levantou para dentro da área. Olha o Tariq, gol! Gol da Ferroviária, Tariq. Escorou a bola. Na bola para dentro da área, escorou, colocou para o fundo do barbante. 1-0 Ferroviária. Ferroviária. Sai trabalhando aqui no setor defensivo. Lucas Rodrigues acelera, atravessa a linha que ele veio gramado ainda, ninguém chega. Carlão pediu a bola. A bola sobrou pelo meio, agora sim sobrou para o Carlão dentro da área. A batida na rede pelo lado de fora. Bela jogada, ninguém chegava, rapaz. Vem Paysandu. Lado esquerdo. Dominou o Garcês. Bateu na marcação. Sobrou. Marlon brigou pela bola. Sobrou pro Marcelinho. Bola no bate-rebate. Sobrou pro Marlon. Batida e o gol! Gol! Rebicolou! Agora o Papão vai fazer o levantamento. Pra dentro da área. Sobrou. Marlon bateu pra fora! Mais uma vez a boa jogada ali. O Diogo Oliveira escorou aí o chute do Marlon para fora. E aí vem Papão, mais uma vez aqui pelo meio. Lado direito, pediu o bola Brian, sobrou na canhota. Cruzamento é feito. Marcelinho dominou na caixa, batida, golaço! Golaço! Vira o Papão, gol! Marcelinho desencabula aqui na Série B. Vai acabar. O Papão vence a terceira seguida de virada na Curuzu. O Papão sai da lanterna. Paysandu 2. Ferroviária 1 aqui na Curuzu, nos melhores momentos do É Pra Valer. Sim, é só agradecer a Deus. Eu venho trabalhando muito para poder fazer meu primeiro gol. Vinha passando por uns dias aí que não conseguia fazer gol, não conseguia. Mas hoje eu consegui fazer, que nem eu falo, né? Deus trabalha quem ajuda, então... Deus ajuda quem trabalha, então é só continuar focado, continuar bem. Agradecer a minha família que está toda acompanhando aí, acompanhando lá de casa, torcendo para mim, que eu fiz esse gol hoje da vitória do Paysandu. E a nossa equipe é guerreira, né? Guerreira até o final, lutou até o final, buscamos a vitória até o final e conseguimos essa virada aí, conseguimos 3 pontos. Que a equipe do Paysandu merece estar crescendo na competição, merece estar numa colocação melhor. E eu tenho certeza que nosso time vai continuar trabalhando para isso e com fé em Deus nós vamos continuar nessa sequência de vitória. Você acredita que o trabalho psicológico que o Paysandu vem investindo na equipe tem bastante mérito nisso também? A psicóloga Thaísa, que trabalha com vocês aí diariamente? Sim, o trabalho do psicólogo ajuda muito, né? Eu também trabalho individualmente com o Tom, mandar um abraço para ele aí, que é o meu coach que me ajuda aí durante o dia a dia, trabalhar a mente. Mas isso aí ajuda muito, isso aí tem ajudado muito a nossa equipe, que a gente vinha de uma pressão de poder voltar a ganhar, e graças a Deus voltamos a ganhar, agora é continuar firme e buscar coisas maiores na competição. E é isso. Pois é, Matoso, é isso. Paysandu venceu. Não tinha mais onde colocar. Venceu o Paysandu. Eu acredito que a partir de agora... Só um detalhe, o primeiro tempo terminou 1-0 para a Ferroviária, sim, que a gente sabia que era um adversário. E não tem adversário fácil, não tem. A torcida, de um modo geral, aplaudindo, só que eu peguei uma parte de um lado, até que eu fiz o registro da minha postagem, de alguns
porque ninguém quer perder, né? Mas nesse aquela vaiazinha, dizer, porra, vai perder agora de novo. Aliás, teve um amigo meu do Remo, porque eu tenho um grupo de remistas e bicolores, um fica tirando sarro com o outro. Aí, quando o Remo ganhou o Atlético, ele virou e disse assim, tá aí, ganhamos o Atlético, agora vê se tu não volta de novo para a lanterna, pô. É a gozação. É a gozação. E agora o Remo vai precisar que o Paysandu ganhe alguns. Mas, gente, essa briga saudável, essa briga entre aspas, não é briga, essa discussão, essa brincadeira, ela é extremamente saudável. E se depender um do outro, aí tu vai ver, o Paysandu vai encontrar times aí que ninguém do Remo, eu vou torcer pelo Paysandu, mas se ganhar tá ótimo. E vice-versa. É só discurso, Matheus. É só discurso. Claro. E parabéns ao Paysandu, 3 vitórias, alguns posicionamentos que depois a gente fala para o programa de amanhã sobre algumas posturas do técnico, além dessas que você falou, inclusive dizer por que eu vou manter o fulano, por que o fulano entra. E assim você vai. Né? E quanto o Jadson que você falou, me desculpa, que eu não concluí o raciocínio do Remo. Marcelo Rangel, o Jadson e o Pedro Rocha. Aí depois escala os outros 8. Tem que dar um jeito. Né? Claro, pô. O cara defende tudo. O outro mata a jogada, arma e o outro faz gol, pô. Esses 3, agora não vai ver os outros. Com todo respeito, desculpa aí. É isso. Acabou o programa? Acabou. Então é isso aí, pessoal. Um abraço. A gente volta amanhã no É Pra Valer, aqui na TV Grão Pará, canal 14. No seu É Pra Valer, portanto, TV Grão Pará. E lembrando, agradecendo muito a você que nos acompanha no Instagram, no TikTok, no Facebook, pega o Instagram, não é isso? Também. Derrama para cá. E no YouTube. Toda a programação o nosso amigo aqui é expert, o TikTok, né? Ele parece certos times de futebol. TikTok. Mas ele chega lá e confere. Valeu, Magaiva, alguma coisa? Nada, Matheus. É isso aí, obrigado. Então pronto. Fique com Deus.